você quiser aí acompanhar, né, lá em Abacuque 3:17, essa palavra diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É uma palavra muito forte, né? Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar a respeito dessa palavra, e eu estava estudando, né, a respeito do contexto o contexto bíblico, o que estava acontecendo na época de Abacuque, para que ele trouxesse essa fala, para que ele trouxesse essa palavra. E o contexto em Abacuque foi a invasão babilônica. Todos nós sabemos que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, derrubou os seus muros, destruiu os altares, destruiu a igreja, levou o povo cativo e ele simplesmente arrasou Jerusalém. Não sobrou nada, não sobrou pedra sobre pedra daquele lugar. Os homens, as mulheres foram levados cativos e a terra foi totalmente desolada. E aí Abacuque se levanta como um profeta da época e ele fala, ele traz essa palavra, né, para aquele povo. Olha, ainda que nada venha a acontecer, ainda que tudo esteja arrasado, ainda que estejamos aqui, as nossas casas sejam destruídas, nossas igrejas, nosso templo seja destruído, nossos muros sejam derrubados, nossa família seja levada escravo, mesmo que nada eu consiga ver, mesmo que nem alimento eu tenha, todavia eu me alegrarei no Senhor. Irmãos, e eu fiquei pensando, que profundidade foi essa oração? Que sinceridade teve Abacuque em dizer isso? Mas será que nós que cantamos essa música, que falamos desse versículo, nós temos tido essa força, essa fortaleza e essa visão nos dias de hoje? E aí eu peguei e eu parafraseei, quer dizer, eu trouxe para os dias de hoje essa fala de Abacuque. É como se ele falasse assim: olha, ainda que sejamos atacados e adoecidos pelo coronavírus, ainda que sejamos impedidos de sair de nossas casas, de trabalhar, de fazer o que já estamos acostumados rotineiramente, ainda que sejamos afastados de pais e avós, ainda que as lojas não se abram e sejamos impedidos de comprar o que precisamos, ainda que a incerteza do amanhã esteja latente em nossos corações, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Será que hoje, no dia de hoje, essa tem sido a sua oração? Essa tem sido a minha oração? Será que eu tenho visto de verdade as coisas como eu cantei aqui nesta noite? Eu fui pega, irmãos, cantando essa música aleatoriamente, sem de verdade sentir o que aquele homem sentia no seu coração. E aí quando vem uma dificuldade, que ainda não é a dificuldade final, né? Quando vem uma dificuldade que nem se compara à dificuldade com que essas pessoas aqui passaram, porque nós ainda estamos nas nossas casas, nós ainda estamos recebendo o nosso salário, o nosso sustento, né? E ainda assim, será que nós estamos crendo no Deus da nossa salvação? Estamos exultando e nos alegrando no Senhor? Nosso coração tem se entristecido, nossas almas têm estado abatidas. E eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, a gente canta essa música, mas na verdade nós estamos vivendo o que essa música diz. Todavia eu me alegrarei, mesmo que se abata sobre a tua casa a enfermidade, a morte, a escassez. Será que todavia você se alegrará no Senhor? Nós precisamos estar, irmãos, com as nossas mentes, os nossos corações ligados nisso. E que isso seja uma verdade. Todas as vezes que eu louvava essa música, eu falava isso para o Senhor. Senhor, que isso seja uma verdade. Que independente do que se abata sobre mim, que todavia eu me alegre no Deus da minha salvação.
O Senhor, Ele nos coloca à prova diante daquilo que falamos, achamos, agimos. Deus, Ele nos coloca à prova. Temos falhado no quesito todavia me alegrarei. Tem sido todavia me angustiarei. Tem sido todavia perderei o foco. Tem sido todavia me perderei. Misericórdia. Diante dessa situação, qual tem sido a fala de verdade do nosso coração? O que tem sido realmente o que passa aqui nas nossas mentes? Eu não sei vocês, mas nesses dias eu me peguei tendo a convicção de que eu não estava pronta, irmãos, para o arrebatamento. Parece que o caminho que tomamos em nossa vida cristã não está correto, está faltando algo. Eu estava conversando isso essa semana com a irmã Domingas. Quando sobreveio tudo isso, parece que era o fim, né? Essa incerteza do amanhã traz essa apatia, esse desânimo ao nosso coração. E eu me peguei pensando, será que eu estou realmente preparada para o arrebatamento? Será que eu estou realmente preparada para que o Senhor vier me buscar hoje, agora, nesse momento, amanhã ou daqui a algumas horas? Eu estou preparada? Meu coração não está preparado para uma situação dessa. Estou abatida, estou angustiada, estou desesperada. Quantas pessoas nós estamos vendo que estão nessa situação? Então, se Jesus volta hoje, será que estamos realmente convictos da vida cristã que temos levado? É o momento, irmãos, de um confronto. É o momento de realmente pararmos e pensarmos, será que é esse o evangelho que Deus quer para as nossas vidas? De nós estarmos dentro de 4 paredes, de nós estarmos fazendo o nosso culto ali. E quantas vezes esse culto ele não passa daquelas 4 paredes? E quantas vezes, ao invés de a gente estar realmente fazendo o que Jesus quer que façamos, nós estamos com picuinhas, com contendas, né? Com diz-me-diz, com conversas. Chegou o tempo, irmãos, de nós estarmos com a nossa mente, o nosso coração naquilo que de verdade o Senhor quer para nós. Nós não temos mais tempo, né? Nesse momento nós estamos afastados dos nossos irmãos. E é aqui, no dia a dia, é nessa peleja que de verdade a gente precisa ver a Deus. É que de verdade a gente precisa separar o nosso melhor. Ainda há tempo, igreja, de se arrepender, de nos entregar de verdade aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem requerido de nós. Vamos parar de gastar o nosso tempo com aquilo que não agrada ao Senhor, com aquilo que traz tristeza ao coração de Deus. Chegou o momento de realmente vermos o que de fato nós estamos fazendo para Deus e se de fato isso tem alegrado o coração do Senhor. Se os ministérios e os chamados que Deus tem colocado em nossas mãos e em nossas vidas têm sido de verdade feito com excelência, passando por cima das coisinhas, das picuinhas, das dificuldades e de verdade querendo agradar o coração de Deus. Parece que temos que sair dos moldes naturais. Isso eu tenho muita certeza. Nós precisamos sair daquilo que é natural para vivermos o sobrenatural. E o Senhor tem trazido isso para nós. Estamos nos amoldando. Sabe o que eu fiquei pensando hoje? Que nós estamos nos amoldando à igreja perseguida. E não é esse o contexto? Acontece 2 coisas à igreja perseguida. É esse o caminho que temos que tomar. Qual a escolha que nós faremos? Nos afastar ou nos aproximar ainda mais? É claro que nós não estamos sendo obrigados, né, a negar o nosso Deus. Mas, irmãos, igrejas fechadas para nós é muito ruim. Igrejas fechadas para nós é contexto de igreja perseguida. E o que a gente faz quando nós somos perseguidos? O que a gente faz quando a gente já não pode mais adorar naqueles moldes que nós conhecemos? O que a gente faz quando a gente não está mais vivendo aquela rotina do dia a dia? 2 coisas. Ou a gente desiste, ou a gente de verdade se aprofunda. A gente precisa se amoldar a essa situação. Aí lá em Mateus 5:10, se vocês depois quiserem estar conferindo, diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus.
Nós precisamos perseverar, porque nosso é o reino de Deus. João Marcos, o sobrinho de Barnabé, ele foi chamado para um campo missionário, ele foi chamado para estar indo às nações junto com Paulo e Barnabé. E ele viveu muitas dificuldades, não só ele, como Paulo, como Barnabé. Nós vamos ver lá em 2 Coríntios 11, né, um pouco do relato de Paulo durante o trabalho missionário. E não foi coisa fácil. Ele era perseguido, ele era abatido, ele era caluniado, ele era preso. E João Marcos, um rapaz, um jovem, estava junto com ele nessa missão. E esse jovem, ele desistiu. No meio do caminho, ele abandonou Paulo, abandonou Barnabé e voltou para casa. E aí, eu fui dar uma olhada, né, o que as pessoas diziam a respeito, porque a Bíblia não nos fala o que fez de verdade com que João Marcos desistisse. Mas a maioria deles, dos historiadores, eles têm um parecer de que João Marcos, ele não conseguiu vencer aquelas tribulações. Muitas eram as tribulações que vinham sobre Paulo, e ele não conseguiu avançar com relação a isso, e ele desistiu. Ele parou no caminho. E aí, irmãos, eu te digo nesta noite que é só o começo da perseguição. É só o começo do balançar de Deus nessa terra, eu tenho muita certeza. Porque, irmãos, a igreja precisa despertar. A igreja precisa buscar a Deus, independente de templo, independente de pastor, independente de liderança. Você precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor e se relacionar com Ele todos os dias. E aí vai vir a dificuldade, vai vir a tribulação, você vai desistir? Você vai fazer como João Marcos, se acovardar diante das afrontas e dos levantes? Não. Se apegue ao Senhor e permaneça. Mas aí, mais lá na frente, nós vamos ver que ele de verdade se converte. E que ele de verdade pede a Paulo uma segunda chance. E Paulo fica meio assim de dar, não vou não, porque esse cara nos abandonou no primeiro momento. Mas Barnabé insistiu e falou, eu vou levar ele comigo. E João Marcos, ele melhorou e ele se aplicou e ele foi muito válido para o reino de Deus. Tanto que Paulo, lá na frente, ele fala assim, João Marcos tem sido um parceiro precioso nessa peleja. E que a gente possa ser assim, né? Que a gente não possa desistir. Não é momento de desistir, igreja. É momento de prosseguir. É momento de avançar. E aí eu fui procurar aqui um pouquinho daquilo que Paulo passou. E eu queria que nós refletíssemos se nós temos vivido pelo menos 1/3 da perseguição que Paulo passou. E eu quero que você medite nessa hora se o que você está passando hoje tem sido motivo de você realmente desistir, de você realmente baixar as guardas, as armas, de você realmente se angustiar, se desesperar. Olha só, lá em 2 Coríntios 11, diz assim, 11:20. Pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Lá no 23. São ministros de Cristo? Eu ainda mais, em trabalho, em açoites, em prisões, em perigos de morte. 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, em perigos, no deserto, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade e no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, em fome, sede, jejum, frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza.
Irmãos, que peleja, né? Quem era Paulo? Gente, que homem foi esse? Que homem temente ao Senhor? Que homem focado naquilo que de verdade o Senhor tinha para a vida dele? Olha só as tribulações que esse homem passou. E eu quero te encorajar nesta noite. Será que você tem passado pelo menos 1/3 disso que esse homem passou? Me diga alguma coisa que você passou além do que ele tenha passado. O Senhor, apesar de tudo isso, estava com ele. Apesar de todas as dificuldades, o Senhor estava com ele. Porque às vezes a gente pode pensar que porque nós estamos com o Senhor, nada vai nos acontecer. Pelo contrário, irmãos, as coisas vão continuar acontecendo. As afrontas continuarão vindo. Mas nós temos um diferencial, um Deus que se revela a nós poderosamente e faz diferença em nossas vidas. Um Deus que de verdade se mostra a nós e traz força, e nos levanta, e não nos deixa desanimar, e não nos deixa fraquejar. Pelo contrário, nos momentos de tribulação, Ele se revela a nós. Aqui em 2 Coríntios 12:10, diz, olha só que palavra. Pelo que tenho prazer nas fraquezas. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, na perseguição, nas angústias, por amor de Cristo, porquanto estou fraco, então sou forte. Irmãos, que homem é esse? Né? Que diz que se alegra na fraqueza, que se alegra na tribulação. Ele fala isso porque ele sabe que quando ele passa por tribulação, a carne dele é amortecida, é mortificada e o espírito se fortalece. Ele sabe que quando ele passa por essas afrontas, o Espírito Santo se revela poderosamente. É o que acontece a nós, irmãos. Quando está tudo bem, a gente busca mais ou menos, a gente se aliancia mais ou menos, a gente faz a obra de Deus mais ou menos. Mas quando nós estamos em tribulação, a gente desce em jejum, a gente desce em oração e a gente peleja. E aí é quando nós estamos fracos carnalmente, é que somos fortes espiritualmente. Então é preciso que haja as perseguições, é preciso que haja as tribulações, para que de verdade tenhamos o foco e para que de verdade o Senhor seja fortalecido através da nossa fraqueza. E aqui em 2 Coríntios ainda 12:9, o Senhor diz a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É isso que Deus tem dito para nós aqui nesta noite. É isso que Deus tem dito para nós aqui nestes dias. Que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas debilidades. Que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas ansiedades. Porque quando nós estamos abatidos, nem que seja na cama, irmãos, a gente eleva os nossos pensamentos a Deus. A palavra de Deus fala para Salomão que é muito melhor uma casa em que há luto do que uma casa em que há alegria. Porque na casa em que há luto, há reflexão, há arrependimento. Mas na casa que há alegria, só há alegria. E a alegria, ela fortalece a nossa carne, ela enaltece a nossa carne e ela enfraquece o nosso espírito. Então, que nesses dias a graça do Senhor nos baste. Que você não fique aí desesperado. O amanhã, como disse o pastor, pertence a Deus. Que nós soframos e padeçamos com o dia de hoje. Já basta. Porque o amanhã a gente nem sabe se vai estar aqui. Amanhã a gente nem sabe se teremos vida. A gente nem sabe se o arrebatamento será da igreja será nesta noite. Então, irmãos, eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar a cantar esse corinho. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não aconteçam da forma que a gente acha que deveria acontecer, todavia que eu me alegre no Senhor, todavia que eu o busque em espírito e em verdade. Irmãos, os profetas do caos têm dito que as coisas piorarão. E aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos desesperar? Nós vamos nos descabelar? Não, nós procuraremos ao Senhor. Nós mergulharemos em Deus. Irmãos, quando a coisa piorar, mergulhe no Senhor. Entre em jejum, entre em oração. Vai para o secreto com Ele.
É isso que nós, como igreja, precisamos fazer, nos fortalecer e nos unir no Senhor, crendo que Ele está no controle de todas as coisas. E aí, eu queria cantar mais um corinho que é antigo, mas que ele, apesar de ele ser antigo, ele diz muito para esses nossos dias atuais. Que é aquele corinho que diz, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ainda há esperança, igreja, porque Ele vive. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus ainda não foi tomado dessa terra. Enquanto o Espírito Santo de Deus estiver aqui, ainda há esperança, ainda há alegria, ainda há futuro, ainda há, aleluias, o que fazer, ainda há arrependimento de pecados. O dia de hoje, a gente fez jejuns para quê? Para amortecer a nossa carne, para arrependimento, para pedir que Deus nos veja. A palavra de Deus diz que o povo ficou no Egito escravo 400 anos. E aquele povo clamou, pediu, orou e Deus os ouviu. E eu tenho certeza que Deus está a nos ouvir. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele está aqui, eu posso crer no amanhã. E eu quero te convidar a cantar conosco esse corinho e a enaltecer e a engrandecer o nome do nosso Deus. Amém?